Sandra sempre foi uma mulher de coragem, mas sua vida estava longe de ser fácil. Aos 28 anos, ela trabalhava como faxineira em uma mansão de luxo, um trabalho árduo, sem glamour, mas que pagava as contas e lhe dava a oportunidade de cuidar de sua irmã mais nova, Laura. O dia a dia de Sandra era simples, mas marcado por dificuldades. Ela não se importava com a rotina, mas sonhava com algo maior, algo que a tirasse da dureza de sua vida e desse um futuro melhor para Laura. A mansão onde Sandra trabalhava era um contraste gritante com sua realidade. Enquanto ela se dedicava à limpeza meticulosa, observava com um misto de inveja e resignação a vida de luxo dos patrões, pessoas como Monsieur Duval, um milionário francês que parecia estar distante de sua vida. Ele sempre estava ocupado, imerso em seus negócios e reuniões, com um ar de poder que se refletia em sua postura e nas roupas caras que usava. Sandra, por outro lado, era uma mulher simples, vestida com roupas de faxineira que, mesmo sendo impecáveis, jamais se comparavam à elegância do milionário que jamais parecia perceber sua presença. Naquela manhã, enquanto limpava o escritório de Monsieur Duval, Sandra estava absorta em seu trabalho. O silêncio da mansão era interrompido apenas pelo som de sua vassoura e o farfalhar das folhas que ela organizava sobre a mesa. Ela estava tão concentrada que não percebeu o celular tocar em seu bolso. Quando finalmente se deu conta, o telefone continuava vibrando. Com um suspiro, ela o pegou e olhou o número desconhecido na tela. Era uma ligação internacional, provavelmente de uma empresa com a qual ela tentava negociar algo para ajudar Laura com sua educação. Sem pensar muito e sem muito o que perder, Sandra atendeu a ligação. O que ela não sabia é que aquela simples ação, algo que ela nunca imaginou ser relevante, mudaria o rumo de sua vida de maneira imprevisível. Ela não era fluente em francês, mas sabia o básico, o suficiente para tentar entender a conversa. A pessoa do outro lado parecia muito educada, mas o tom era formal e exigente. Sandra, com seu francês simples e entusiasmado, tentou responder o melhor que podia, sentindo uma mistura de nervosismo e determinação. No entanto, o que ela não sabia é que enquanto ela conversava com a voz do outro lado da linha, Monsieur Duval estava ali, deitado na sua cadeira de escritório, ouvindo atentamente cada palavra que ela dizia. Ele a observava de longe, sua expressão curiosa misturando confusão e surpresa. Pela primeira vez, ele parecia notar algo mais nela. Ele não se importava com a faxineira ou sua situação. Para ele, Sandra era apenas uma parte do cenário, uma figura discreta no seu cotidiano de luxo e poder. Mas naquele momento, ao vê-la tentando se comunicar em uma língua estrangeira, algo mudou. Ele a viu de uma forma diferente, e aquela imagem de uma mulher tentando se esforçar, apesar das dificuldades, despertou uma curiosidade inesperada. Ela, uma simples faxineira, começava a ganhar uma relevância que ele jamais tinha considerado. Ao terminar a conversa, Sandra tentou seguir com o trabalho, mas não conseguia tirar aquele olhar de Monsieur Duval da cabeça. Ele não disse nada, mas ela sentiu uma estranha tensão no ar, algo que a fazia questionar o que acabara de acontecer. O que parecia ser um momento simples e sem importância se transformou em algo muito maior. Uma ação que agora estava prestes a desencadear uma sequência de eventos que ela jamais poderia prever. Sandra, embora nervosa, também se sentia estranhamente otimista. Como algo tão simples poderia mudar tanto sua vida? O que Sandra não sabia é que no dia seguinte, sua vida tomaria um rumo inesperado. Ela mal conseguia processar o que havia acontecido naquele escritório. Seu trabalho continuava, mas o peso daquela ligação e o olhar curioso de Monsieur Duval não saíam de sua mente. Ela sabia que algo estava prestes a acontecer, mas não tinha ideia do impacto que isso teria. No fundo, ela sentia que aquilo poderia ser o começo de algo que mudaria tudo. Porém, a dúvida persistia. Seria isso uma oportunidade
ou apenas um momento efêmero? A resposta viria no dia seguinte, e quando chegasse, seria mais surpreendente do que ela jamais imaginou. Após o evento inesperado no escritório de Monsieur Duval, Sandra acreditava que sua vida finalmente tomaria um rumo mais favorável. No entanto, o que ela não sabia era que, em sua busca por um futuro melhor, o preço da mudança seria mais alto do que ela imaginava. O simples gesto de atender aquela ligação em francês não trouxe consigo a felicidade ou a recompensa imediata que ela esperava. Mas, ao invés disso, trouxe novos desafios, mais obstáculos e a frustração de ser constantemente ignorada e diminuída por aqueles ao seu redor. Sandra começou a perceber que sua vida na mansão de luxo, apesar de promissora, estava repleta de limitações. O status social das pessoas ao seu redor a fazia se sentir ainda mais invisível. Ela tentava se enturmar com os funcionários da mansão, mas, sempre que falava, era tratada com desdém. Havia uma linha invisível entre ela e os outros, uma barreira que parecia impossível de atravessar. Ela era apenas a faxineira, alguém cujo valor estava restrito à função que desempenhava, e os olhares de desprezo que recebia eram constantes. Mesmo quando tentava se aproximar de outras pessoas, era recebida com risos abafados e frases vazias, que a faziam sentir que nunca seria considerada de verdade. O olhar de Monsieur Duval, na manhã em que ele a chamou para a reunião, era, sem dúvida, um dos momentos mais importantes de sua vida. Mas à medida que os dias passaram, ela começou a perceber que a curiosidade dele por ela não passava de um impulso momentâneo. Ele tratava Sandra com uma cordialidade fria, quase mecânica, quando a encontrava pelos corredores. Sandra sentia-se rejeitada, não só pelo olhar indiferente de Duval, mas também pelos outros funcionários que a viam com desprezo. Eles viam nela uma mulher simples demais, sem os atributos que pareciam ser necessários para ser aceita naquele mundo de luxo e aparências. Ela tentava se concentrar no trabalho, mas a pressão crescente sobre seus ombros tornava tudo mais difícil. Os dias pareciam intermináveis. Ela acordava cedo, limpava a mansão com o corpo exausto e, quando o dia finalmente chegava ao fim, voltava para casa, onde sua irmã Laura esperava por ela, mas sem muita esperança de um futuro melhor. Laura, com apenas 16 anos, era a única pessoa que ainda a fazia acreditar em si mesma. Mas até ela, Sandra sentia que estava falhando. O trabalho na mansão era exaustivo e Sandra não sabia como. Se muito, poderia dar um futuro melhor para Laura. O peso das dificuldades financeiras a esmagava. Ela precisava de mais dinheiro, de mais oportunidades, mas aquelas pareciam cada vez mais inalcançáveis. Em um desses dias difíceis, Sandra recebeu uma esperança súbita quando Monsieur Duval, ao vê-la limpar a biblioteca, lhe perguntou se ela poderia ajudar com alguns documentos. Ela achou que isso significava que ele estava, finalmente, reconhecendo seu valor, talvez oferecendo uma chance de ser mais do que uma faxineira. O simples gesto de pedir sua ajuda parecia um sinal de que ele estava começando a vê-la de outra maneira. Mas, para seu desgosto, essa pequena chance foi esmagada quando ele apenas a usou para buscar papéis, sem sequer demonstrar gratidão. Ela se sentiu descartada mais uma vez, como se seu esforço fosse apenas uma parte de uma máquina, um pequeno detalhe insignificante no grande esquema das coisas. Naquela noite, quando Sandra chegou em casa, cansada e frustrada, sua irmã Laura tentou animá-la. "Mãe, por que você não falou mais com Monsieur Duval? Ele parece gostar de você." Mas apesar do esforço de Laura, Sandra sabia que algo estava errado. Ela começou a duvidar de si mesma. A ideia de que poderia melhorar sua vida parecia cada vez mais distante. Ela estava apenas presa em um ciclo de expectativas frustradas e desesperança. Mais uma vez, parecia que seus sonhos estavam sendo esmagados pelas circunstâncias. Sandra se deitou naquela noite com o coração apertado. Ela sabia que o mundo não estava ao seu favor.
O dinheiro era escasso, as oportunidades pareciam ter desaparecido e a dor de ser invisível naquele mundo de luxo a consumia. A manhã seguinte parecia apenas mais uma continuação desse pesadelo. E apesar de todas as suas esperanças, ela sabia que a chance de mudança que ela tanto aguardava ainda estava fora de alcance. Os dias passaram e Sandra ainda estava imersa em uma rotina que parecia não levar a lugar algum. Mas tudo mudou em um momento e de uma maneira que ela jamais poderia imaginar. Foi em uma tarde de sexta-feira, quando a mansão estava especialmente silenciosa, que Sandra se viu diante de algo inesperado. Ela estava na sala de estar, tentando arrumar alguns papéis enquanto escutava o som distante das conversas no andar superior. De repente, Monsieur Duval entrou na sala, mais uma vez interrompendo a rotina dela. Ele parecia diferente daquela vez. Havia algo em seu olhar que ela não tinha visto antes. Ele se aproximou dela com um sorriso discreto, mas sincero e disse: "Sandra, gostaria de conversar com você." O coração de Sandra disparou. Ela estava acostumada a ser ignorada ou tratada com frieza, mas dessa vez parecia que algo havia mudado. Ela sabia que ele não estava apenas sendo educado, ele realmente queria falar com ela. A surpresa a fez hesitar, mas ela não tinha nada a perder. "Eu estive pensando sobre o que você disse sobre o trabalho social no Brasil e queria saber mais." Monsieur Duval continuou, sentando-se ao lado dela. Sandra não conseguia acreditar no que estava ouvindo. A simples menção do Brasil, do país de onde ela vinha, parecia ser um sinal de que ele a estava vendo de uma maneira que nunca tinha feito antes. Ele, o milionário, estava se interessando por sua história. Mas o que ele realmente queria? Ela respirou fundo, tentando controlar a tensão em seu corpo. "Bem, eu já falei sobre minha vida algumas vezes, mas sempre foi apenas uma luta constante." Ela começou com a voz ainda tensa, mas firme. "Eu nunca imaginei que uma pessoa como você pudesse se interessar por uma mulher como eu. Não tenho muito a oferecer, mas sou uma pessoa de verdade, que sempre fez o melhor para minha irmã." Ela parou por um momento, sentindo o peso de suas palavras. Monsieur Duval a observava atentamente, como se estivesse tentando entender cada detalhe da sua história. A resposta dele foi inesperada. "Você é uma mulher de coragem, Sandra. Eu vi algo em você que me chamou a atenção. Sua força e sua determinação não passam despercebidas. E por mais que tenha sido difícil para você, isso é exatamente o que precisamos." Ele fez uma pausa, olhando nos olhos dela com sinceridade. "Eu gostaria que você considerasse uma oportunidade. Estamos buscando pessoas que possam entender a luta das mulheres em situações difíceis. E eu acredito que você tem o que é preciso para fazer a diferença." Sandra ficou em silêncio. Aquilo parecia um sonho. Ele estava oferecendo uma oportunidade para ela, uma chance que ela jamais imaginou. Mas o que ele queria dela? Que tipo de oportunidade era essa? Ela olhou para Monsieur Duval, buscando respostas, tentando entender o que estava acontecendo. "Você gostaria de me ajudar no projeto social que estou desenvolvendo na França?" Ele continuou. "Nós precisamos de alguém que possa nos ajudar a entender a luta das mulheres de uma forma mais profunda. E acredito que você pode fazer isso." A ideia de viajar para a França parecia surreal para Sandra. Uma mulher como ela, com sua vida simples e cheia de dificuldades, indo para um país distante para trabalhar em um projeto social? Ela mal sabia o que dizer. Mas algo dentro dela a fez perceber que essa poderia ser a chance de mudar sua vida, de sair da situação difícil em que estava e talvez até mesmo de dar um futuro melhor para sua irmã Laura. No entanto, a dúvida ainda a consumia. E se fosse uma armadilha? E se ela estivesse apenas sonhando acordada? Mas antes que ela pudesse responder, Monsieur Duval colocou uma proposta definitiva sobre a mesa. "Eu vejo em você um potencial que muitos outros não conseguem enxergar, Sandra.
Você não precisa ser mais do que é, só precisa ser você mesma. Se aceitar, essa oportunidade será sua e o futuro será diferente. Essas palavras soaram como um chamado para Sandra. Ela sabia que não poderia deixar essa oportunidade escapar, mas ao mesmo tempo sentia o peso da decisão que estava prestes a tomar. Algo dentro dela, talvez o instinto ou a esperança, a fez sentir que, dessa vez, era hora de dar o passo. "Eu aceito", Sandra disse, com a voz tremendo de emoção. Ela não sabia o que a aguardava, mas sabia que essa decisão mudaria sua vida para sempre. Ela estava pronta para seguir em frente, para abraçar a chance que lhe foi dada, mesmo com todas as inseguranças e dúvidas que ainda habitavam seu coração. A decisão de aceitar a oferta de Monsieur Duval seria o primeiro passo de uma transformação que ela nem imaginava ser possível. Agora, Sandra estava prestes a embarcar em uma nova jornada. Uma jornada que a levaria para a França e a colocaria no centro de um projeto que poderia transformar não apenas a vida de muitas mulheres, mas também a sua própria história. O que ela não sabia era que essa viagem representava o início de algo muito maior do que ela jamais poderia imaginar. Ela estava prestes a viver a verdadeira virada em sua vida. Nos dias seguintes, Sandra mal conseguia conter a empolgação. A notícia de que ela teria uma oportunidade no projeto social de Monsieur Duval parecia surreal, como um sonho distante que de repente se tornava real. Ela sentia uma mistura de ansiedade e esperança. Sua mente girava com a possibilidade de uma nova vida, de um novo começo em um país distante. As dúvidas ainda estavam presentes, mas a perspectiva de poder ajudar outras mulheres em situações difíceis e, ao mesmo tempo, mudar sua própria vida parecia irresistível. Quando ela comunicou à sua irmã, Laura, sobre sua decisão, o sentimento de nervosismo foi seguido de um apoio inesperado. Laura, com seus 16 anos, sempre teve um coração cheio de sabedoria. E embora fosse difícil para ambas se separarem, ela entendeu que essa era a chance que Sandra precisava para dar um futuro melhor para as duas. "Mãe, você vai conseguir. Eu sei disso", disse Laura, com uma confiança que surpreendeu Sandra. Ela sabia que Laura a apoiaria, mas ouvir aquelas palavras foi como um alicerce para sua decisão. Era uma validação de que ela estava fazendo a coisa certa, mesmo que tivesse receios. Assim, no dia marcado, Sandra fez as malas e embarcou para a França, com o coração apertado, mas determinado. O voo foi longo e cansativo, mas ela se viu absorvida pela ideia de que algo grande estava por vir. Ao chegar na França, Sandra foi recebida de maneira acolhedora, como se já fosse parte de algo maior. O que mais a impressionou foi o ambiente ao redor. Um local moderno e sofisticado, mas ao mesmo tempo simples e acessível. O contraste entre aquele lugar e sua antiga vida era chocante. Ela sentia uma mistura de insegurança e gratidão por estar ali, mas também estava curiosa para descobrir o que a esperava. Monsieur Duval a acompanhou durante os primeiros dias, mostrando as instalações do projeto, o qual, embora fosse uma rede de apoio para mulheres em situação de vulnerabilidade, tinha uma infraestrutura de grande porte. Durante esses primeiros encontros, Sandra viu o trabalho que ele liderava, o impacto que estava gerando e a transformação que ele provocava nas mulheres que recebiam o apoio do projeto. As histórias que ela ouviu durante essas visitas tocaram seu coração, mas também a deixaram com uma sensação de impotência. Ela ainda sentia que não estava qualificada o suficiente para contribuir de maneira significativa. Ela tentava ajudar, mas sua experiência limitada a fazia se questionar se realmente poderia fazer a diferença. Foi durante uma dessas visitas que Sandra se deparou com uma mulher chamada Claire. Claire era uma refugiada que, depois de passar por experiências traumáticas, encontrava-se em um estado de grande vulnerabilidade emocional. A maneira como ela se abriu com Sandra foi algo inesperado.
Claire falava de suas lutas, de como foi difícil começar do zero em um país estrangeiro, sem apoio. Ela contou como a ajuda do projeto social havia dado uma nova perspectiva de vida para ela, permitindo que reconstruísse sua autoestima e voltasse a acreditar no próprio valor. A conversa com Claire foi um divisor de águas para Sandra. Pela primeira vez, ela percebeu que não era apenas o projeto em si que fazia a diferença, mas as histórias de superação que estavam sendo construídas por mulheres como ela e como Claire. Isso despertou algo dentro de Sandra, um entendimento profundo de que ela estava ali por um motivo maior. Não era só sobre dar um futuro melhor para sua irmã. Era sobre encontrar a sua própria força, se reconectar com o que ela podia oferecer ao mundo e se permitir fazer a diferença na vida de outras mulheres. O tempo foi passando e Sandra começou a se sentir mais confortável com sua posição no projeto. Mas a luta interna não desapareceu. A cada passo que ela dava, um novo desafio surgia. As dificuldades não estavam apenas nas tarefas do dia a dia, mas na maneira como ela se via naquele novo mundo. A sensação de inadequação, de não ser suficientemente boa, se fazia presente. Ela sentia que, por mais que estivesse ajudando outras mulheres, ela mesma ainda estava em processo de redescoberta. Ela sentia que sua jornada estava longe de terminar, mas que, de alguma forma, o processo de cura que ela oferecia às outras mulheres também estava começando a ocorrer dentro dela. Um dia, Monsieur Duval a chamou para uma reunião. O tom sério que ele usou fez com que o coração de Sandra disparasse. Ela não sabia o que esperar, mas algo dentro de si a fez temer o pior. Sandra, ele começou, você tem feito um excelente trabalho, mas quero que você saiba que nosso próximo passo precisa ser mais ousado. Você vai liderar um novo projeto dentro da Fundação e será a responsável por implementar novas abordagens para ajudar mulheres imigrantes que enfrentam dificuldades similares às que você mesma enfrentou. Esse convite foi um golpe inesperado para Sandra. Ela nunca imaginou que seria colocada em uma posição de tamanha responsabilidade. No início, ela se sentiu paralisada. Como ela, uma mulher que nunca teve oportunidades de estudo ou crescimento pessoal, poderia ser a líder de algo tão grandioso. O medo da falha tomou conta dela, mas ao mesmo tempo a ideia de ser parte de algo tão significativo a motivava. Ela sabia que a mudança era necessária, tanto para o projeto quanto para ela mesma. Eu aceito, disse ela, embora sentisse o peso da responsabilidade sobre os ombros. As primeiras semanas liderando o novo projeto foram extenuantes. Sandra lidava com dificuldades operacionais, com o fato de ter que tomar decisões importantes e com o desafio de equilibrar sua própria insegurança com a confiança que ela precisava transmitir para sua equipe. Porém, em meio aos desafios, ela começou a perceber que, ao enfrentar as dificuldades, ela estava se tornando uma líder verdadeira, uma mulher que não tinha medo de ser vulnerável e de aprender com os erros. Ela começou a ver a transformação não apenas nas mulheres que ela estava ajudando, mas em si mesma. O impacto dessa nova fase em sua vida foi profundo. Sandra passou a perceber que sua jornada não era sobre tentar se encaixar em um molde, mas sobre abraçar quem ela realmente era e o poder que ela possuía para fazer a diferença. Ela já não via mais a si mesma como a faxineira sem voz, sem opção. Ela havia se tornado a mulher que liderava, que inspirava, que tinha o poder de transformar vidas, a sua própria e a de outras mulheres. Agora, Sandra não se via mais apenas como alguém que tinha aceitado uma oportunidade para mudar sua vida. Ela estava, de fato, criando um futuro para si e para as mulheres que ela ajudava, algo que nunca imaginou ser possível. O desafio de ser a mudança não era fácil, mas ela estava determinada a seguir em frente, sem medo, sabendo que a verdadeira transformação não vinha de uma oferta de trabalho, mas da maneira como ela escolhia enfrentar os obstáculos e lutar por um futuro melhor.
Com o tempo, Sandra começou a se sentir mais confortável em sua nova posição, mas as dúvidas e os medos nunca desapareceram completamente. Cada reunião, cada decisão importante que ela precisava tomar, trazia consigo uma pressão silenciosa. Ela sabia que muitas mulheres estavam dependendo dela, mas ao mesmo tempo, o peso da responsabilidade era quase insuportável. Ela se perguntava se estava fazendo a coisa certa, se realmente tinha a capacidade de liderar. Às vezes, ela olhava para os rostos das mulheres no projeto e pensava: eu, uma mulher sem qualquer formação acadêmica ou experiência no campo, posso realmente guiá-las? As conversas com Monsieur Duval eram sempre equilibradas entre encorajamento e desafios. Ele via em Sandra algo que ela mesma ainda não enxergava: uma líder em formação, uma mulher que tinha a força necessária para transformar não apenas a vida das outras mulheres, mas a sua própria. Durante uma dessas conversas, Duval disse algo que ficou gravado na mente de Sandra: a verdadeira liderança não vem de saber tudo, mas de saber ouvir, de ter a humildade de aprender e de dar espaço para os outros crescerem. Você já está fazendo isso, Sandra, e é por isso que você está aqui. Essas palavras, simples, mas poderosas, acenderam algo dentro de Sandra. Ela percebeu que não precisava ser perfeita para ser uma boa líder. Ela não precisava ter todas as respostas, mas tinha algo que muitas outras não tinham: a vontade de fazer o que fosse preciso para ajudar. Ela tinha vivido a luta e sabia exatamente o que aquelas mulheres precisavam para se sentir valiosas. O que ela tinha a oferecer não era apenas conhecimento técnico, mas experiência de vida, empatia e a capacidade de inspirar confiança. Apesar de sua crescente confiança, Sandra enfrentou novos desafios. Algumas das mulheres que ela tentava ajudar no projeto ainda estavam céticas quanto à sua liderança. Muitas delas, que vinham de culturas e experiências diferentes, tinham dificuldade em confiar em alguém como Sandra, uma mulher que havia começado sua vida no Brasil como faxineira e agora se via em uma posição de liderança. Ela teve que provar para elas que sua história não a tornava menos capaz, mas sim mais forte. Foi durante um evento importante, onde várias mulheres imigrantes do projeto estavam compartilhando suas histórias de superação, que Sandra teve a chance de dar a sua própria fala. Ela subiu ao palco, seu coração batendo forte. Ela não tinha um grande discurso preparado, mas sabia que precisava falar a verdade. Eu sou a prova viva de que o passado não define o futuro, disse ela com voz firme, olhando para a plateia. Vim de um lugar onde as chances eram poucas, onde tudo parecia ser uma luta constante, mas foi justamente essa luta que me deu a força para seguir em frente. Eu sei o que é ter medo, duvidar de si mesma e ainda assim seguir. E se eu conseguir, todas vocês também conseguem. A sala ficou em silêncio por um momento. Então, algumas mulheres começaram a aplaudir e Sandra sentiu uma onda de gratidão e orgulho. Ela sabia que aquele momento, aquele simples gesto de coragem, estava mudando algo dentro dela. Não só as mulheres ali estavam se inspirando com sua história, mas ela mesma estava sendo tocada por sua própria verdade. Ela tinha realmente se tornado a mulher que queria ser. Ao longo dos dias seguintes, Sandra começou a receber mais apoio de todas as mulheres do projeto. Elas começaram a ver nela alguém com quem poderiam se identificar. Ela não era mais a faxineira que aceitava qualquer trabalho. Ela era uma mulher que havia se levantado, que havia superado os mesmos obstáculos que elas estavam enfrentando. E agora, ela estava ali para ajudá-las a fazer o mesmo. Monsieur Duval, ao ver o impacto que Sandra estava causando, sentiu uma profunda admiração por ela. Ele não a via mais apenas como uma colaboradora, mas como uma parceira verdadeira.
A maneira como ela estava liderando com empatia e coragem fez com que ele começasse a repensar o papel das mulheres em projetos sociais. Ele viu que, com Sandra à frente, o projeto não só estava se expandindo, mas também ganhando uma nova dimensão, mais humana, mais conectada e mais poderosa. Os meses seguintes foram de transformação para Sandra. Ela se tornou a líder do projeto social, com uma autoridade que ela mesma nunca imaginou ter. Mas mais do que isso, ela passou a ver a si mesma de uma forma diferente. A mulher que começou sua jornada com medo e insegurança, agora estava tomando decisões estratégicas, guiando mulheres e sendo uma voz ativa na comunidade. Ela havia aprendido que a verdadeira liderança não vinha da força bruta ou da autoridade, mas da capacidade de inspirar os outros a acreditarem em si mesmos. À medida que o projeto social ganhava visibilidade, Sandra passou a ser reconhecida não apenas por suas colegas e pela equipe, mas também por outros influenciadores e políticos envolvidos no ativismo social. Ela foi convidada para participar de eventos, palestras e reuniões onde sua visão sobre o empoderamento feminino e a importância de ajudar mulheres em situações vulneráveis foi amplamente apreciada. Sandra finalmente se deu conta de que sua história, sua verdadeira história, estava tocando a vida de outras pessoas. Ela não estava mais apenas vivendo em busca de um futuro melhor para Laura, mas estava vivendo para fazer a diferença na vida de outras mulheres. Monsieur Duval, percebendo o quanto a transformação de Sandra havia sido profunda, ofereceu-lhe uma posição permanente no conselho do projeto, uma honra que Sandra aceitou com humildade. Ela sabia que o caminho à frente ainda seria cheio de desafios, mas agora ela tinha a confiança de que poderia enfrentá-los. A jornada de Sandra a havia moldado de muitas maneiras, e ela não estava mais perdida. Ela sabia exatamente quem era e o que queria alcançar. A última grande lição que Sandra aprendeu foi que o poder de uma pessoa não está em sua origem, nem nas circunstâncias em que nasce, mas na maneira como ela escolhe reagir às adversidades e como usa sua experiência para ajudar os outros. Ela agora entendia que, ao mudar a vida de outra pessoa, ela também estava mudando a sua própria vida. Quando Sandra finalmente conseguiu reunir sua força e se posicionar como líder no projeto, ela refletiu sobre tudo o que passou. Ela sabia que sua jornada de transformação ainda estava longe de terminar, mas estava pronta para o que viesse. E, acima de tudo, sabia que a vida nunca mais seria a mesma para ela. Ela havia finalmente encontrado seu propósito. Agora, Sandra era mais do que apenas uma mulher que havia superado sua própria luta. Ela era uma inspiração para todas as mulheres ao seu redor. Uma verdadeira líder que não temia ser vulnerável, mas sabia como transformar a dor em força e ajudar outras a fazerem o mesmo. Sua vida, antes uma luta constante, agora tinha um significado maior. Ela não era apenas uma sobrevivente, ela era uma líder. Com sua nova posição de liderança no projeto, Sandra se sentia mais empoderada do que nunca. Mas, como sempre acontece com quem trilha um caminho de transformação, os maiores desafios surgem quando você está prestes a alcançar o topo. Apesar de ter conseguido reconquistar sua autoconfiança e o respeito das pessoas ao seu redor, Sandra não poderia evitar o sentimento de que ainda havia algo em sua vida que precisava ser resolvido. Monsieur Duval, que tinha sido seu mentor durante toda a jornada, estava passando por uma crise pessoal. O projeto social, embora tivesse ajudado muitas mulheres, estava começando a enfrentar dificuldades financeiras. As doações começaram a diminuir e, sem os recursos necessários, o futuro do projeto estava em risco. Sandra sabia que o impacto que a causa tinha na vida de tantas mulheres não poderia ser desperdiçado, mas também sentia o peso da responsabilidade de salvar o que foi construído.
Ela não podia deixar que aquele projeto, que havia mudado tanto sua vida, desaparecesse. Sandra começou a se sentir sobrecarregada. A pressão para encontrar uma solução e salvar o projeto foi crescendo, e ela não sabia se tinha a capacidade de fazer isso sozinha. As dúvidas começaram a ressurgir, e por mais forte que fosse, ela sentiu o medo se aproximar novamente. O que ela faria? Como poderia encontrar uma maneira de reunir os recursos necessários para manter o projeto funcionando e continuar a ajudar aquelas mulheres que agora confiavam nela? Foi nesse momento de vulnerabilidade que Sandra se lembrou da importância de estar rodeada de pessoas em quem pudesse confiar. Durante toda a sua jornada, ela aprendeu que a verdadeira força vem não apenas de si mesma, mas também da capacidade de pedir ajuda quando necessário. Lembrando-se disso, ela tomou uma decisão importante. Ela não enfrentaria o problema sozinha. Ela reuniria sua equipe e, com a ajuda de Monsieur Duval, buscaria uma solução em conjunto. Durante uma reunião com os principais doadores do projeto, Sandra teve a oportunidade de apresentar novas ideias e propostas. Ela sugeriu parcerias com empresas e outras ONGs, buscando não apenas o apoio financeiro, mas também um reforço de visibilidade. Sua paixão pela causa e a forma como ela acreditava no potencial das mulheres que ajudava estavam tão evidentes que até mesmo aqueles mais céticos ficaram impressionados. Monsieur Duval, que já estava vendo Sandra não apenas como sua colaboradora, mas como uma verdadeira parceira, ficou surpreso com a força dela. Ele sempre soubera que ela era especial, mas agora ele via o quanto ela havia evoluído, como sua habilidade de enfrentar os desafios tinha crescido. Você não é mais a mulher que entrou nesse projeto há alguns anos atrás, disse ele com um sorriso de orgulho. Você é a mulher que pode salvar tudo isso, Sandra, e eu acredito em você. Com o apoio de Monsieur Duval e sua equipe, Sandra conseguiu reunir os recursos necessários para estabilizar o projeto. Ela não apenas conseguiu salvar o que estava em risco, mas também abriu novas portas para o futuro do projeto. Agora, o impacto que o projeto social causava não era mais local. Ele começou a se expandir para outras cidades e até países, ajudando ainda mais mulheres a se reerguerem. Durante esse processo, Sandra também passou a refletir sobre seu próprio crescimento pessoal. Ela havia começado sua jornada com medo e insegurança, sem acreditar que poderia ser algo mais do que a mulher que limpava casas luxuosas. Mas agora, ela estava diante de um futuro brilhante, onde suas escolhas estavam moldando o destino de tantas outras pessoas. O que ela aprendeu nesse processo não foi apenas sobre o poder de uma mulher, mas também sobre a importância de se reconectar com seus próprios valores e dar o melhor de si mesma, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Mas talvez a maior lição que Sandra aprendeu foi sobre o valor da fé em si mesma. Ela descobriu que, ao fazer o bem para os outros, ela também se curava. Cada mulher que ela ajudava a encontrar seu caminho era um reflexo de sua própria jornada de transformação. A verdadeira força estava em se permitir ser vulnerável, em abrir o coração e confiar na sua própria capacidade de mudar o mundo ao seu redor. Sandra, que antes se via como uma mulher limitada, agora sabia que suas possibilidades eram infinitas. No final, o projeto social não apenas sobreviveu, mas floresceu. O impacto que ele causou foi significativo, e a história de Sandra se espalhou por todo o mundo, inspirando milhares de mulheres. Ela não só se tornou uma líder de sucesso, mas também uma inspiração para todas as mulheres que, como ela, um dia acreditaram que não tinham mais opções. Sandra se tornou a prova viva de que, mesmo nas situações mais difíceis, sempre há uma chance de recomeçar, de se reinventar e de transformar a própria vida. Ao olhar para trás, Sandra sabia que cada passo de sua jornada havia sido importante.
As dificuldades, os desafios e as quedas haviam sido cruciais para sua evolução. E ela estava grata por cada um deles, porque sem eles, ela não teria se tornado a mulher forte e resiliente que era hoje. A história de Sandra é a história de uma mulher que, contra todas as probabilidades, transformou sua vida. Ela não só superou as dificuldades, mas as usou como combustível para sua ascensão. E agora, mais do que nunca, ela sabia que o maior presente que poderia dar a si mesma e às outras mulheres era a chance de acreditar, se reerguer e seguir em frente. O dia em que Sandra refletiu sobre sua jornada foi o dia que finalmente entendeu o poder das escolhas que fizera. Com todas as vitórias e derrotas que enfrentou, ela compreendeu que a verdadeira transformação não vinha de um prêmio ou de uma conquista material, mas de algo muito mais profundo e imensurável: a descoberta do seu próprio valor. Durante tanto tempo, ela acreditou que sua vida seria definida pelas circunstâncias difíceis em que cresceu. Mas quando olhou para trás, viu que cada obstáculo tinha sido, na verdade, uma lição que a tornava mais forte. A grande realização de Sandra não foi apenas o sucesso do projeto ou a ascensão de sua carreira, mas o fato de que ela tinha finalmente encontrado paz consigo mesma. Ela havia superado seus medos, suas inseguranças e a dor de um passado difícil. Quando o projeto social que ela ajudou a construir começou a florescer, Sandra sabia que sua jornada estava completa. O reconhecimento não vinha apenas dos outros, mas principalmente dela mesma. Ela aprendeu que o maior prêmio de todos era acreditar em si mesma e na capacidade de transformar a vida de outras pessoas. E foi assim, com o coração tranquilo e a alma em paz, que Sandra encontrou a verdadeira essência do seu poder, a humildade. Embora agora fosse uma líder de sucesso, ela nunca se esqueceu de suas raízes. O caminho que ela percorreu foi feito de pequenas vitórias, mas o maior triunfo foi o reconhecimento de sua própria humanidade, sua empatia e sua capacidade de se conectar com os outros, independentemente de suas origens. Ela compreendeu que o poder não está em controlar os outros, mas em ajudar os outros a encontrar seu próprio caminho. Mas, além da humildade, o que Sandra aprendeu foi a importância da gratidão. Ela olhou para sua vida e viu não só os desafios, mas também as bênçãos. A vida a havia moldado de muitas formas, e ela sabia que sua história não teria o mesmo impacto se não tivesse enfrentado as adversidades. Sem a dor, ela não teria a força. Sem os obstáculos, ela não teria aprendido a persistir. A gratidão, portanto, era o que dava significado a cada luta, a cada passo em direção ao seu crescimento pessoal. Sandra também aprendeu a lição da empatia. Ela viu, ao ajudar as outras mulheres a se reerguerem, que a dor de cada uma delas era também um reflexo de sua própria dor. Ao se abrir para o sofrimento dos outros, ela descobriu que poderia se curar, assim como ajudava a curar. A verdadeira força de uma pessoa não está na ausência de fraquezas, mas na capacidade de sentir, de se conectar com o próximo e de apoiar aqueles que estão na mesma jornada. Com todos esses aprendizados, Sandra se tornou um símbolo de redenção. Ela havia começado sua jornada como uma simples faxineira, com um futuro incerto e cheio de limitações. Mas agora, ela era uma mulher que não só mudou sua própria vida, mas também transformou a vida de muitas outras mulheres. Seu trabalho foi reconhecido, mas o que mais a tocou foi o amor e o respeito que ela ganhou de si mesma. Ela agora sabia que o maior propósito da vida é ajudar os outros, não por obrigação, mas por escolha. E foi essa escolha que a levou à verdadeira felicidade. Moral da história: o maior obstáculo que enfrentamos não está no mundo externo, mas nas limitações que colocamos sobre nós mesmos. A verdadeira força vem de dentro, do entendimento de que todos têm o poder de se transformar. Quando nos permitimos crescer,
Aprender com nossas dificuldades e ajudar os outros é quando encontramos o verdadeiro significado da vida. Nunca subestime o poder da humildade, da gratidão e da empatia. Eles são os pilares que sustentam uma vida plena e significativa. Sandra agora sabia, mais do que nunca, que a verdadeira vitória não era sobre onde ela estava, mas sobre quem ela se tornou no caminho. Ela estava pronta para continuar sua jornada, não mais como uma mulher que buscava uma saída, mas como uma mulher que encontrou um propósito. E esse propósito, ao final das contas, não estava em alcançar sucesso ou reconhecimento, mas em ser uma fonte de luz e inspiração para os outros. A verdadeira transformação começa de dentro para fora. Não importa de onde você vem ou quais obstáculos você enfrentou, o poder de mudar está em suas mãos. A vida de Sandra nos ensina que, ao acreditarmos em nós mesmos, nos tornamos capazes de enfrentar qualquer desafio. Cada dificuldade, cada dor, é uma oportunidade para crescermos e nos tornarmos versões mais fortes e mais compassivas de nós mesmos. A verdadeira força não está na perfeição, mas na coragem de seguir em frente, mesmo quando o caminho parece incerto. Lembre-se, a mudança começa quando você escolhe acreditar em seu próprio valor e no impacto que pode causar na vida dos outros. Se a história de Sandra tocou seu coração e você acredita que todos têm o poder de se reinventar, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias de superação e transformação. Juntos, vamos continuar inspirando uns aos outros a sermos a melhor versão de nós mesmos. Curta, comente e ative o sininho para não perder nenhuma atualização.